Bom, boa tarde a todos e a todas. Espero que todo mundo esteja bem aí, se cuidando, com saúde. Voltamos aqui então aos nossos seminários. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Jonathan Orlando Múrcia Pinheiros. O Jonathan, ele atualmente faz pós-doutoramento no INPE, junto lá ao grupo do professor Bertacchini. O Jonathan tem graduação em Engenharia Aeronáutica pela Fundação Universitária Los Libertadores, mestrado em Astronomia e Ciências Astronômicas na Universidade Nacional da Colômbia, Bogotá, e fez o doutorado na área de Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo INPE. E agora está fazendo pós-doutoramento. Então, Jonathan, se quiser compartilhar a sua tela, fique à vontade. Boa apresentação. Obrigado, professor. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, professor. Gostaria de saber se estão conseguindo ver a tela, os slides. Sim, estamos vendo sim. Só fazer uma correção, o Bertacchini lembrou aqui, eu cometi um erro. Na realidade, você desenvolve pós-doutoramento pela Unifesp, né, em São José dos Campos. Exatamente, no Instituto de Ciência e Tecnologia. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, meu nome é Jonathan. Hoje vou apresentar para vocês alguns resultados do modelamento da entrada e fragmentação de detritos espaciais. Atualmente estou fazendo o postdoc na Unifesp, no Instituto de Ciência e Tecnologia. Fiz o doutorado no INPE e outro postdoc no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os resultados que vou apresentar foram desenvolvidos no meu trabalho, tanto de doutorado quanto de pós-doutorado, com a ajuda dos professores Antônio Prado e Ulisses Guedes, para desenvolver o software computacional e também para fazer as simulações. Então, vou trabalhar principalmente 6 partes importantes. Uma introdução, onde vou descrever o problema e as motivações, o modelamento da entrada, o modelamento da fragmentação, apresentar os resultados, as aplicações, que neste caso vocês estão focados mais na parte de entrada de objetos naturais, mas aqui vou apresentar as aplicações da entrada de detritos espaciais, objetos artificiais, e algumas conclusões e sugestões. Então, primeiramente, o que são os detritos? Os detritos são corpos em órbita, que são conhecidos também como lixo espacial, e são partes que ficam nas órbitas baixas da Terra, principalmente, que não são controladas e não têm uma função específica nas operações espaciais. Também faz parte dos detritos todos os fragmentos resultados de explosões de tanques de estágios superiores dos foguetes que transportam os satélites e mesmo dos satélites, de testes com mísseis anti-objetos espaciais, anti-satélites. Então, isso gera mais fragmentos e partes de espaçonaves ou de satélites que também, com o tempo, vai se fragmentando e quebrando na atmosfera da Terra. Então, para que vocês tenham uma ideia, atualmente, ao redor da Terra, existe uma nuvem muito grande de estes detritos, como essa apresentação aqui da NASA, artística, e são objetos de massas superiores a 100 gramas e diâmetro de mais de 10 centímetros, viajando a velocidades relativas de 7 quilômetros por segundo. Ou seja, são projetis de alta energia cinética. O problema desses detritos é que se eles impactar com outro satélite operacional ou com outro detrito, vai gerar mais detritos produto da colisão. E no caso de satélites e objetos operacionais, vai destruir e vai deixar não operacional esse tipo de corpos. A NASA é uma das agências espaciais que faz
um relatório da quantidade de detritos em órbita, desde o começo das atividades espaciais pelo ser humano. Vocês conseguem observar aqui no gráfico que nas órbitas baixas da Terra, órbitas LEO, os detritos estão aumentando à medida que aumentam também as atividades e o uso do espaço. Essa quantidade de detritos também aumenta rapidamente quando, por exemplo, são feitos testes com mísseis para destruir satélites, como foi feito este teste com este satélite não operacional chinês, e também quando tem colisões entre satélites em órbita, como são o caso do Iridium com o Cosmos, que aconteceu em 2007. Se vocês observam, essa quantidade de detritos continua aumentando e aqui aumenta exponencialmente com o avanço das novas constelações satelitais. Entre maior quantidade destes objetos seja em órbita, mais aumenta o risco de colisão e menos espaço você vai ter em órbita para operar outros satélites e objetos. Aqui a NASA faz um monitoramento de mais de 16.000 objetos em órbitas baixas. Mas esses são os objetos que conseguem ser monitoreados por radares e sensores em terra. Atualmente, a Agência Espacial Europeia tem uma estimativa que de mais de 1 milhão de objetos orbitando a Terra como detritos, com diâmetro médio acima de 1 centímetro e menor do que 10 centímetros, onde tem uma estimativa de que tenha acontecido mais de 570 quebras desses objetos. Eles quebram também pela influência da radiação solar, por exemplo, no caso dos tanques que ficam expostos e aquecidos e têm resíduos de combustível e gases a alta pressão, então eles podem estourar, e o mesmo acontece com componentes como as baterias dos satélites. E quando a essa faz uma estimativa de mais de 330 milhões de objetos acima de 1 milímetro, então você já vê que nós temos em órbita milhões de objetos, produto ou lixo das atividades espaciais, em comparação com os menos de 10.000 satélites operacionais em órbita. Então, entre mais quantidade desses objetos estejam aí, maior são as probabilidades de colisão e destruir satélites operacionais, e menor é a área, o espaço efetivo para realizar atividades espaciais seguras. Além disso, tem outro problema. Como os detritos não são controlados, eles podem sobreviver à entrada. Então, o que acontece? A maioria dos detritos ficam em órbitas baixas da Terra. A órbita baixa tem uma característica que é altamente perturbada pelo atrito gerado pela interação entre o corpo sólido do detrito e a atmosfera terrestre. As altas velocidades orbitais geram que o atrito comece a aumentar, fazendo que o detrito espacial comece a diminuir a altitude da órbita, comece a ter umas pérdidas de energia cinética, diminuir o semi-eixo maior e chega num ponto onde a velocidade orbital dele não é suficiente para dar uma órbita completa e começa a descer rapidamente. Nesse momento, quando ele já perdeu suficiente energia, produto da interação com a atmosfera, principalmente, é onde começa a entrada. E a entrada é uma queda rápida desse corpo até a superfície da Terra, passando pelas camadas de baixa densidade atmosférica até as camadas de alta densidade atmosférica a velocidades de mais ou menos a entrada de 8 km por segundo. Se o material do detrito e a configuração de reentrada é um material, por exemplo, que consigue suportar altas pressões e altas temperaturas e as condições de reentrada são muito horizontais, o material pode sobreviver à queda.
e chegar a atingir a superfície da Terra a altas energias cinéticas y velocidades superiores a 100 metros por segundo. Então, neste caso, para você ter uma ideia, esses são alguns dos detritos que têm entrado na Terra este ano. Este é um tanque do foguete Falcon 9 da SpaceX. Então, um tanque pressurizado que conseguiu sobreviver e foi recuperado. E aqui, no caso do Brasil, já tem acontecido diferentes entradas. Aqui vem uma parte da estrutura da fuselagem exterior de um foguete Ariane da Agência Espacial Europeia. Eu deixo aqui estes links para vocês, se quiser tirar um print da tela, para depois pesquisar e se informar mais. Mas você pode perceber simplesmente pelas fotografias o tamanho do detrito que consegue entrar. Esses são alguns exemplos. Agora, a Agência Espacial Europeia e outras corporações têm feito um mapeamento dos detritos que são achados e recuperados. Como vocês conseguem perceber no gráfico, no Brasil, pela área do território brasileiro, tem atingido muitos destes objetos, têm sobrevivido. E então, aí o detrito espacial torna-se não só um risco em órbita para colidir com outros satélites, mas também é um risco para as atividades humanas na superfície da Terra. Não só pode atingir em uma pessoa e machucar, mas também pode cair acima de uma infraestrutura em terra e pode também ser perigoso para atividades marítimas e aéreas, porque ele pode colidir, mesmo que a probabilidade seja baixa, mas pode colidir com um avião ou com um barco. Então, só para você ter uma ideia, esses são alguns dos corpos. Como se faz para diminuir o risco de esse detrito sobreviver à entrada e poder gerar algum risco para os humanos, para as atividades na superfície da Terra? Então, uma das atividades que pode ser feita é o monitoramento deles, como é feito mediante telescópios, radares em terra e satélites que também observam os detritos espaciais para poder determinar, a partir das observações, as órbitas deles e determinar quais são as estimativas de entrada e os possíveis pontos de entrada. Outro jeito também é conhecer como vai ser essas trajetórias a partir de simulações. E existem dois softwares desenvolvidos pela Agência Espacial Europeia, o SCARABI e o ORSAT, no caso dos Estados Unidos, onde, a partir dos catálogos orbitais, podem ser propagadas as trajetórias para determinar uma estimativa de queda e o comportamento do detrito descendo desde a órbita até a superfície da Terra. Mas mesmo assim, com as simulações, existem alguns problemas. E é que a atmosfera é um sistema dinâmico que está mudando ao longo do dia e está mudando também com a data do ano e as posições de longitude e latitude. Então, dependendo dos modelos atmosféricos, vai depender os modelos dos fluidos. E, além disso, você tem que conhecer muito bem a estrutura e a forma geométrica do corpo para saber como vai ser o comportamento dele na interação com o fluido atmosférico. Então, destas duas atividades, nós vamos focar nesta da direita, porque as simulações é o jeito que nós podemos aplicar nosso conhecimento para melhorar essa estimativa de entrada e porque este tipo de monitoramento requer um investimento maior, tanto das agências espaciais quanto das empresas interessadas em monitorar este tipo de objetos. Então, neste caso, nos focamos em
desenvolver uma pesquisa para modelar e propagar a trajetória de entrada de estes detritos espaciais, incluindo uma fragmentação e também vendo como é o comportamento do detrito quando o objeto está rotacionando na atmosfera e é gerada outra força aerodinâmica, outra componente da força aerodinâmica que é conhecida como efeito Magnus, que pode mudar a trajetória do corpo. Também incluímos uma malha uniforme de volúmenes finitos, que denominamos nesse caso como boxer, para conter as informações das propriedades físicas e mecânicas do material e assim conseguir modelar a fragmentação. Então, como eu estava falando para vocês, a entrada acontece quando esse satélite que está em órbita ao redor da Terra ou detrito espacial ou um satélite não operacional já é perturbado altamente pelas camadas atmosféricas da Terra e não consegue fazer uma órbita completa e começa a diminuir a velocidade rapidamente e a altitude, e à medida que vai entrando na atmosfera do planeta, vai aumentando a densidade. Com o aumento da densidade, vai aumentando a pressão dinâmica e também a transferência de calor na superfície do corpo, até chegar num ponto onde ele começa a se quebrar. E podem acontecer diferentes quebras. Uma quebra principalmente mecânica estrutural que acontece ao redor dos 90 km de altitude, que é quando começam a sair as antenas e os painéis solares do corpo, se desprender, e quebras ou fragmentações secundárias que acontecem ao redor dos 60 km de altitude, quando a pressão dinâmica gerada pela velocidade de entrada na atmosfera começa a gerar esforços mecânicos no material e maiores temperaturas que começam a quebrar em partes diferentes. À medida que o corpo vai se fragmentando, os fragmentos resultantes vão mudar a área exposta no fluido, o que vai mudar as condições aerodinâmicas, e vai mudar também a massa, o que vai mudar totalmente a trajetória. Como estava falando para vocês, a atmosfera tem uma dinâmica que muda tanto as temperaturas, densidades, ao longo do dia, dependendo da posição solar e dependendo também da atividade geomagnética. Além disso, a atmosfera tem velocidades, tanto pela rotação da Terra quanto pelos ventos. E as correntes de ventos mudam também como função da posição solar e da atividade geomagnética da Terra. Principalmente, atrás disso tem outra dinâmica. Essa mudança da atmosfera ao longo do dia, do tempo, dificulta muito mais o processo de estimativa de entrada desses detritos, que vamos ver mais na frente com as aplicações. A dinâmica, então, o detrito, no seu centro de massas, principalmente, durante a entrada, é governado por a aceleração da atração gravitacional e a aceleração das forças aerodinâmicas, como podemos ver na equacionamento número 1. Neste caso, para modelar a gravidade da Terra, a distribuição do potencial gravitacional terrestre, foi selecionado um modelo gravitacional mais recente, o modelo gravitacional 2008. E aqui, algo muito importante, os harmônicos e a ordem do potencial gravitacional. Nesse caso, o modelo 08 vai até mais de 2100 por 2100, mas isso gera um alto custo computacional. Quando você vai analisar uma entrada para estudo, não tem problema, mas quando você está analisando uma possível entrada nos próximos 2 ou 3 dias, você tem que diminuir o custo computacional, e aqui é onde tem um maior consumo de custo computacional, neste modelo gravitacional. A outra aceleração vai ser a aceleração da força aerodinâmica total. Essa força aerodinâmica total depende de 3 componentes que já vou apresentar. E além disso, o detrito pode ter uma rotação no centro de massas
que vai ser produto dos torques externos do detrito, torques aerodinâmicos, e das mudanças do tensor de inércia. Esse tensor vai mudar dependendo também do tipo de fragmentação que ele vai tendo, como vai perdendo a massa. As forças aerodinâmicas e os torques aerodinâmicos dependem da densidade atmosférica e da direção das velocidades da atmosfera, que são estas: a velocidade do fluido atmosférico relativo ao corpo, ao detrito. Para obter esta velocidade, precisamos conhecer tanto a velocidade inercial do corpo, tanto as velocidades do modelo dos ventos da atmosfera, que é este aqui um dos mais recentes, o modelo horizontal de ventos de 2014, e o modelo da densidade atmosférica, que é o modelo MCC de 2000, do ano 2000. Todos estos três modelos principais, incluindo um integrador numérico Ronde-Gouda Frimmer 78, são implementados para integrar numericamente a trajetória dos detritos espaciais a partir das condições iniciais. Então, essa aceleração aerodinâmica depende e pode ser composta em de três forças, que vai ser o drag, que é uma força oposta ao movimento, é a principal perturbação e força que diminui a velocidade do corpo em órbita e gera a entrada. Ele depende da superfície exposta no fluido, do coeficiente de drag e da velocidade relativa ao fluido. Este coeficiente de drag é uma função da incidência da superfície do corpo relativa ao fluido e também do tipo do fluido no qual ele está se movimentando. Os detritos espaciais, geralmente, na entrada, passam por três regimes de fluido: fluido molecular, fluido rarefeito de transição, fluido hipersônico contínuo. E dependendo de cada característica do fluido, que depende do número de Knudsen e o número de Mach, vai ter um modelamento diferente deste coeficiente de drag. E a densidade, que principalmente depende do modelo atmosférico, que muda como função de latitude, longitude, hora do dia e altitude. O mesmo acontece com o lift, mas ele vai depender de outro coeficiente, que vai ser o coeficiente do lift, que principalmente é uma função da geometria do corpo e das características do fluido. Mas o direcionamento desta força é perpendicular à velocidade relativa no fluido. E uma terceira força, que é uma força de Magnus, que é uma componente geralmente que muda o direcionamento do lift em função da velocidade angular do fluido. Então, ele vai aumentar praticamente os coeficientes de lift e drag e vai direcionar esse lift para outras partes, segundo a velocidade angular que tenha o corpo dentro do fluido. Mas pode ser analisada como uma componente independente para manter um lift só em função do corpo e do fluido, sem tomar em consideração nesta parte aqui as velocidades angulares do corpo. E existen métodos para modelar esos coeficientes y fuerzas que están descritos en estas referencias. Um dos métodos semi-analíticos é o método dos painéis, que já vou apresentar. Então, como estava falando para vocês, essa é aqui uma representação do modelo gravitacional, da aceleração da gravidade, neste caso, quando implementamos os harmônicos de ordem de grau 100% a uma altitude de 200 km. Então, você vê que a distribuição gravitacional não é homogênea, e entre maior seja o grau ou a ordem destes harmônicos, você vai ter uma melhor modelagem da força que está perturbando esse corpo durante a entrada, que vai mudar significativamente a trajetória.
E o que estava falando para vocês da densidade, a densidade como função da altitude. Então, neste caso, depende da longitude, é um mapeamento latitude e longitude, você vê que na atmosfera terrestre vai ter pontos de maior densidade e pontos de menor densidade, localizados dependendo da altitude e dependendo da data do ano, segundo este modelo que é o mais recente. Acontece o mesmo com as velocidades dos ventos. E além dos fatores da trajetória, temos os fatores da fragmentação e do corpo especificamente, como ele vai ser quebrado. Então, para isso, o corpo vai ser modelado com dois grupos de objetos. Um grupo de objetos são os objetos superficiais ou painéis, que são a estrutura que está em contato com a superfície, o fluido atmosférico. Então, esta parte superficial é modelada por pequenos painéis, ou seja, pequenos quadrinhos de dimensões conhecidas, muito pequenas, nos quais vai ser calculado o ângulo de incidência do fluido em cada um deles. E dependendo desse ângulo de incidência integrado ao longo do corpo, você pode determinar a distribuição do coeficiente de pressão aerodinâmico e a distribuição do coeficiente dos esforços constantes aerodinâmicos. Quando você integra os coeficientes, pode determinar os coeficientes de lift, drag e de Magnus. E à medida que o corpo vai se fragmentando, esta posição e esta área exposta dos painéis vai mudar. E ao mesmo tempo que vai mudar, vai gerar um torque aerodinâmico e uma distribuição de pressão diferentes dentro do corpo. Outra coisa importante, a parte superficial é a que está em contato com o fluido. Então, ela vai receber a transferência de calor diretamente por convecção e interação do fluido e vai transmitir essa informação de temperaturas e transferência de fluxo de calor para a estrutura interna. A estrutura interna já é modelada como estes cubinhos ou caixinhas que armazenam a informação da densidade da caixa, a massa, o número de identificação computacional para saber se ele vai se fragmentar ou não, as posições, porque isso vai determinar a transferência interna de calor, qual é o calor almacenado e o fluido de calor que está passando por ele, e qual é o esforço, os esforços e tensões que está suportando mecanicamente, produto tanto das acelerações quanto das forças centrífugas que podem destruir o material. Então, uma esfera é modelada deste jeito, com diferentes volumes que têm estas informações e estão interagindo internamente entre eles para detectar onde acontece a fragmentação e se um destes volumes pode ter derretimento ou não. E o grupo de superfície, além disso, de ter essas informações, tem a informação dos coeficientes de pressões nesse ponto, o ângulo de incidência e a velocidade relativa em cada ponto. Por quê? Porque dependendo se o corpo está em rotação, em cada um desses pontos, levando em consideração a direção do vetor velocidade do vento, vai ter uma velocidade relativa diferente. Então, cada uma dessas informações vai para um dos modelos. Há um modelo do corpo sólido que vai calcular onde acontecem as fragmentações. Tem que se incluir um modelo aerotermodinâmico para determinar a transferência de calor e os coeficientes aerodinâmicos, o modelo mecânico para as vibrações, as pressões dinâmicas que podem quebrar o corpo e outro modelo aerodinâmico. Todo isso também vai dar estas informações que vai ser integradas para que possa complementar o modelo dinâmico e de trajetória do corpo. Essas são variáveis que vai mudar ao longo do tempo quando o detrito vai se fragmentando, porque vai mudar a distribuição da pressão na superfície,
vai mudar os momentos de inércia e a posição e massa total do detrito espacial. Dois tipos de fragmentação que podem ser consideradas. Primeiro, uma fragmentação por derretimento do volume. Então, ele já sai do corpo quando as temperaturas do voxel ou do elemento de volume são maiores às temperaturas suportadas pelo material e quando a temperatura dentro do corpo é maior à temperatura de fusão do material. E as mecânicas também podem acontecer tanto pelos esforços, tanto aerodinâmicos como mecânicos, e por explosões internas, que a explosão é conhecida como break-up ou quebra, e tem outro modelamento diferente. Então, aqui vou apresentar alguns resultados. Nosso primeiro teste de validação foi a partir da entrada de tanques esféricos de materiais compostos, neste caso grafito epóxico, que já foram modelados e simulados em outros papers e que representam a entrada dos tanques de pressurização dos segundos estágios dos veículos lançadores. A partir destas condições de entrada, a uma altitude de 122 quilômetros acima da superfície da Terra, uma velocidade relativa de mais de 7,4 km por segundo, modelamos uma esfera de diâmetro exterior de 12 centímetros y es modelada por el volumen de superficie en 2D de esta manera, y cuando modelamos en 3D obtenemos un objeto de más de 30.000 nodos que va a ser analizados e integrados numéricamente junto con a trayectoria. Então, este de aqui é só um modelo do corpo sólido para ver como está se comportando as temperaturas e os esforços mecânicos e as características aerodinâmicas ao longo da trajetória. Então, mais de 30.000 nodos são propagados junto com a trajetória de entrada, só para um tanque com este dimensionamento. Nós comparamos os resultados da altitude em função do tempo, obtidos pelo software Scarabee e Orsace, da Agência Espacial Europeia e da NASA com Lockheed Martin, obtendo os resultados muito próximos, mas mudando durante a parte da atmosfera alta, que é onde o fluido passa de fluido molecular a fluido de transição. Então, estes modelos são estadísticos, não são, cada software tem um modelo restrito para ele, então é difícil conseguir atingir os mesmos valores dos coeficientes de drag para estes software e para este cenário. Além disso, nós simulamos 4 cenários diferentes. Então, um detrito espacial que não tem rotação, um detrito espacial livre com rotação e um tanque e 2 tanques ou detritos espaciais com altas rotações. Então, o que acontece? Já quando o detrito começa a entrar com altas rotações e dependendo da direção das velocidades angulares, ele começa a ter outros comportamentos, tanto no processo de fragmentação quanto na aerodinâmica. Então, o comportamento da trajetória dele é que nas camadas de maior densidade atmosférica, ele começa a ter um maior deslocamento lateral e diminuir a velocidade vertical. Então, aqui já foi um dos principais resultados que nós obtivemos. Os detritos que conseguem entrar com velocidades angulares altas vai mudar significativamente a trajetória, o ponto de pouso comparado com detritos que não têm essas velocidades, e também o processo de fragmentação. Aqui vemos que o detrito começa
a descer a velocidades acima de 7 km por segundo, onde tem este comportamento do coeficiente de Draghi, isso é fluido molecular livre, então as partículas de ar que impactam a superfície do corpo, que atingem a superfície do detrito, são uma distribuição maxwelliana. Elas conseguem impactar e depois o detrito começa a entrar nesta parte daqui, que é já uma camada de maior densidade atmosférica em comparação da densidade a altitudes acima de 100 km. Esta é a parte de fluido rarefeito de transição, onde tem uma mistura tanto do fluido molecular quanto do fluido contínuo. Depois, embaixo dos 80 quilômetros e entre os 60 quilômetros, o corpo já começa a entrar novamente em um coeficiente de Draghi constante, baixo, menor do fluido molecular, e esta região, estamos falando de um fluido contínuo hipersônico e depois vai ser contínuo subsônico. Então, já aqui embaixo dos 60 quilômetros, esta parte aqui já começa a se comportar com outro modelo de fluido e de viscosidade do ar, que vai mudar tanto a transferência de calor quanto o valor dos coeficientes de Lift e Draghi e coeficientes de Magnus. Neste caso, as trajetórias tanto dos softwares já testados quanto do nosso software atingiram o mesmo comportamento, e aqui vocês conseguem observar a diferença nesta região de transição do coeficiente de Draghi. Aqui os modelos são melhorados com a experimentação de foguetes de sondagem, pegando os dados nessas altitudes, entre 60 e 100 km de altitude, dos coeficientes de corpos conhecidos. E o importante, então, o detrito consegue sobreviver e onde vai atingir. Então, detritos espaciais que são feitos com materiais compostos e têm altas velocidades angulares, conseguem sobreviver e mudam o ponto de pouso significativamente ao redor de mais de 200 quilômetros do ponto de pouso projetado quando não são consideradas as velocidades angulares. Então, isso, se um detrito espacial está descendo com velocidades angulares altas, vai aumentar a possível área de colisão. Então, outra coisa importante, os detritos com velocidades angulares altas fazem um comportamento onde eles começam sua velocidade, a direção da velocidade relativa de entrada é horizontal, depois começa a se tornar vertical, e no caso dos detritos com rotação, pelas mudanças do coeficiente de lift e do efeito Magnus, torna-se quase de novo mais lateral. Detritos sem rotação começam a descer nas últimas camadas da atmosfera verticalmente, ou seja, embaixo dos 10 km de altitude, eles já começam a cair praticamente na vertical. E estes detritos começam a cair na horizontal, o que aumenta a área de pouso. Também vai mudar no detrito com rotação os pontos de máxima transferência de calor. Então, ou pode se aquecer, ou pode se aumentar as temperaturas do detrito e a transferência de calor na superfície, principalmente no ponto onde acontece a segunda fragmentação, que são a 60 km de altitude. Então, isso é importante porque se você quer fazer uma entrada controlada com aquecimento para diminuir a probabilidade de sobreviver, pode direcionar a velocidade de rotação do detrito para ele aumentar a transferência de calor e as temperaturas. Acontece o mesmo aqui, no caso das desacelerações, dependendo da velocidade, da direção da velocidade angular do detrito, pode aumentar ou diminuir as forças G, e também aumentar ou diminuir as pressões dinâmicas. Aqui já a 40 km de altitude, estamos próximos da estratosfera,
onde aumenta a densidade e aqui acontecem as duas desacelerações maiores, onde o fluido vai de hipersônico contínuo para supersônico e subsônico contínuo. Mas também, dependendo das velocidades angulares, se o detrito tem rotação ou não, vai se comportar de jeito diferente. A fragmentação e o modelo que nós implementamos permite você achar na superfície do corpo a distribuição da temperatura e quais são os fragmentos ou os pontos que começam a se derreter e a mudar a área. Então, quando você tem simulações em 3 graus de liberdade em comparação com simulações de 6 graus de liberdade, nas mesmas altitudes, neste caso estamos apresentando os resultados para 30 km, 60 km, 90 km e 120 km de altitude, os pontos de maior temperatura e as temperaturas distribuídas ao longo da superfície do corpo começam a mudar. Então, detritos com rotação também começam a ter um efeito de resfriado em comparação com detritos que têm um ponto fixo atingindo o fluido. E em quais cenários pode ser aplicado isto daqui? Então, essa modelagem pode ser aplicada para você calcular ou fazer o análise do risco de entrada e sobrevivência de detritos espaciais e outros corpos, que é o que importa. Também conhecer qual seria a possível área de ser atingida, porque você com antecedência pode dar uma alerta ou informar a população que vai cair algum corpo do espaço e pode ocasionar algum acidente. Também para entender o decaimento orbital de outros objetos atuais, predecir as trajetórias e ajudar no processo de diminuição de detritos espaciais. Aqui vou apresentar 2 cenários que nós analisamos. Um deles foi 2 acontecimentos reais, que foi a entrada de um módulo da Tiangong-1 em 2018. Então, era um módulo da Estação Espacial Chinesa, que é esta representação aqui, um módulo cilíndrico de 10 metros de comprimento por 3 metros de diâmetro, de 8 toneladas de peso. Algo importante é que essa era a área efectiva onde ele estava se movimentando em órbita e as trajetórias dele passavam acima do território brasileiro. Então, em 2018, ele perdeu o controle, começou a capotar e começou a entrar rapidamente à atmosfera. Por quê? Porque quando os corpos começam a ter rotação, também começam a mudar rapidamente os coeficientes de drag e a área exposta no fluido. Então, isso começa a acelerar o processo de decaimento. E o problema dele é que todas as agências espaciais estavam monitoreando onde podia atingir, porque estava passando também pela parte sul dos Estados Unidos e Austrália, toda a África e parte da América Latina. Então, este corpo, que foi lançado em 2012, você podia obter o catálogo do Two-Lines Elements para determinar a altitude do perigeu e as condições iniciais da órbita. Mas então aqui acontece um dos principais problemas. Você não sabe como está composto estruturalmente o corpo dentro, quais são os componentes internos, quais são os dimensionamentos desses componentes internos e coisas específicas como qual é a distribuição do centro de massas e quais são as propriedades de cada um dos materiais. Então, mesmo você tendo uma boa trajetória e uma boa estimativa de dados de trajetória, você não consegue modelar do jeito certo a entrada dele porque você não sabe como ele é feito internamente. Você precisa pegar esses dados e esses dados geralmente só o que construiu esse módulo sabe como é que é. Então, nós propagamos 2 trajetórias de entrada, assumindo que o material
que atendía con esas características era aluminio, o sea, modelando este módulo como un cilindro uniforme de aluminio con diferentes espesuras. Entonces, si un material de aluminio tiver 5 milímetros de espessura, ele iba a se fragmentar totalmente e derreter aos 90 quilômetros de altitude, mas se ele conseguia ter 25 milímetros, uma boa parte dele conseguia sobreviver à entrada. Começamos a monitorear ele com mais ou menos 2 meses de antecedência, faltando 2 semanas para ele atingir, que foi esta data, propagamos as trajetórias. Nosso software deu um erro de mais ou menos 2 dias, e para essa mesma data, a estimativa de erro de outros software e de outras agências espaciais era de mais ou menos 2 semanas. Ele finalmente atingiu, entrou no Oceano Índico o dia 2 de abril de 2018. Então, aqui acontece também outra coisa muito importante. Essas eram nossas estimativas em função das mudanças dos coeficientes aerodinâmicos. Por quê? Porque o objeto estava capotando, ele estava rotacionando. Então, tínhamos que pegar tanto os máximos quanto os mínimos dos coeficientes aerodinâmicos e começar a ver qual era o range no qual ele vai se movimentar. As estimativas de entrada são feitas também com dados dos radares e são atualizadas 3 ou 4 vezes durante o dia, porque também precisam ser atualizadas com os modelos da atmosfera e os dados pegados da atmosfera em diferentes partes da Terra. E outro acontecimento também importante foi no começo deste ano, o estágio principal o foguete chinês Long March 5B, que é esse que vocês veem aqui em vermelho. Então, um estágio de 30 metros de comprimento, de mais de 30 metros de comprimento e 5 metros de diâmetro, com uma massa de mais de 21 toneladas. Esse foi ainda mais importante, porque a massa era maior, e além disso, ele foi lançado o dia 29 de abril deste ano, e só 2 semanas depois já estava em processo de reentrada. Então, você tinha poucos dados para estimar onde ele ia entrar, e também você tinha pouco tempo para simular e achar o local onde ele poderia descer. Então, esses também são as possíveis trajetórias e a área onde ele estava se movimentando, e do mesmo jeito, estava passando acima do território brasileiro. Então, ele provavelmente ia ter uma entrada nesta região do território do Brasil. Então, aqui as perguntas eram: qual é a probabilidade de que ele comece seu processo de entrada acima do Brasil, e quais são as datas e o tempo estimado de entrada, e as possíveis zonas onde ele poderia atingir. Mas o problema grande neste caso deste análise é que nós tínhamos menos de 48 horas para propagar todas as simulações, e também tínhamos a incerteza dos componentes internos, como estava constituído esse módulo. Então, neste caso, implementamos outra metodologia. Essa metodologia era pegar, foi desenvolvida por Leavitt e Marshall. Então, a partir das observações disponíveis nos catálogos abertos de Two-Lines Elements, nós propagamos uma parte com o SGP4, que é outro propagador numérico alimentado por Two-Lines Elements. Se você tiver observações, você complementa isso para fazer um fit das condições iniciais da órbita por mínimos quadrados, e aí sim obter as condições iniciais para você propagar e fazer a estimativa de entrada desse corpo. Então, aqui é um exemplo dos Two-Lines Elements, mas o problema do Two-Lines Elements é que eles têm muitas incertezas, tanto nas posições quanto nas velocidades,
Y para tentar disminuir esas incertezas, comenzamos a implementar simulações de Monte Carlo. Então, você já vê que o custo computacional para 4.000 simulações é aproximadamente 6 horas de processamento computacional, em comparação com 48 horas que você tinha para estimar a entrada. Implementando essa metodologia, implementando software desenvolvido, nós achamos que a probabilidade de entrada sobre o território brasileiro era de 6,2%. Toma cuidado, é a probabilidade de entrada, não a probabilidade de sobreviver à entrada, que é diferente. Essa não podíamos dar porque não conhecíamos o material real do corpo. E a entrada estimada era para o dia 9 de maio, às 6h30, UTC, mais ou menos 20 horas. O módulo entrou essa manhã, mais ou menos às 6 horas da manhã do mesmo dia. E as possíveis zonas de impacto que nós determinamos que tinham maior probabilidade era o Pacífico Sur e o Oceano Índico. Ele finalmente entrou no Pacífico Sur. Então, nossa estimativa de entrada foi um sucesso, mas mesmo assim ficam muitas incertezas e outro dos problemas a melhorar é a parte do processamento computacional quando você tem que estimar uma entrada praticamente na hora. Então, alguns desafios, é importante complementar essas entradas com dados de monitoramento de radares, de satélites, implementar outras metodologias para a parte de melhorar as estimativas com altas variações dos coeficientes balísticos, dos detritos nas órbitas baixas e também incluindo detritos que estão rotacionando sem controle. E isso pode ajudar a melhorar as previsões e o modelamento deles. Então, algumas conclusões é que sempre o processo de modelar uma entrada e determinar a fragmentação é um processo altamente complexo, não só porque você precisa conhecer muito bem o corpo que está modelando durante a entrada, mas também levar em consideração as incertezas do comportamento dinâmico da atmosfera, dos modelos de atividade solar e geomagnética. Então, devido a essa complexidade e a essas incertezas, o problema de estimativa de sobrevivência da entrada é altamente complexo, com incertezas muito altas, e você tem que diminuir isso a partir de dados, pegos das trajetórias e também de testes feitos com materiais e geometrias conhecidas. O importante é que, dependendo também do material, incluindo as rotações, nós fizemos as simulações com 6 materiais diferentes, no caso do detrito circular do tanque. Então, se você tem materiais como alumínio, mesmo assim rotacionando, diminui a probabilidade de sobreviver, mas materiais compostos e materiais como o titânio aumentam a probabilidade de sobreviver e também a massa do detrito ou do fragmento que consigue sobreviver à entrada. Tem uma estimativa também de que um detrito espacial que entrando, que consigue sobreviver e ter uma energia superior a 15 joules, é um detrito perigoso para as pessoas. Neste caso, os detritos simulados, todos conseguiam atingir energias superiores finais de 15 joules. Então, são corpos que são altamente perigosos e são de alto risco para a população inteira. Então, a implementação deste tipo de software ajuda a determinar os possíveis pontos de pouso e o risco que eles representam para a população. Então, algumas referências para vocês dar uma olhada com maior detalhe e detenimento. E aqui. Fico, aguardo as suas perguntas. Ok, obrigado, Jonathan.
Excelente apresentação, trabalho bastante complexo, né? Como você falou, é multidisciplinar, né? Exatamente. Estamos abertos agora a perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor? Ernesto, por favor. Estão me ouvindo aí? Sim, Sim. perfeitamente. Boa tarde, Jonathan. Parabéns pelo trabalho. Apresentação bastante didática, né? Gostei bastante, deu para entender bastante aí do seu trabalho. Nossa, um esforço hercúleo aí, né? Muitos parâmetros soltos, infinidade de incertezas, muita coisa complicada. Basicamente, o seu trabalho ele é estatístico, pelo que eu entendi, né? Porque muitos dos parâmetros você não tem, então você tem que trabalhar com as incertezas que você tem, né? Para poder fazer as simulações. Então, você tem que fazer um trabalho em Monte Carlo ou outras dinâmicas ergóticas aí para poder conseguir uma informação de mais ou menos como que vai evoluir para a queda. É isso mesmo, né? Eso mismo, sí. O sea, aquí no conseguí falar toda a parte de estadística e de propagação do erro, porque isso já eu acho que já é outra apresentação. Com certeza. Só era como a modelagem geral, sim, para que vocês tiveram uma ideia, não entrei em muitos detalhes, mas quando você está propagando a trajetória de modo geral, você pode propagar a partir das incertezas, a partir da equação de Riccati, que ele vai propagando também as incertezas, e a matriz de variância e covariância, dependendo das incertezas na dinâmica, na atmosfera e nos coeficientes. Então, isso no final vai dar a partir da trajetória média, vai dar quais são os versores e qual é a área final da possível queda de toda a propagação da incerteza. Sim? Isso é um jeito de fazer quando você faz com uma única trajetória. Mas, por exemplo, quando você está fazendo a campanha de entrada de um objeto que você não tem também, tem muita incerteza nas condições iniciais, então aí e tem que acelerar também o processo de resultados para ver se vai colidir na superfície do país. Então aí já pode se aplicar outra metodologia que foi a análise por Monte Carlo de diferentes variáveis iniciais, para também acelerar esse processo e porque a incerteza era maior nesse caso. Fantástico, hein? Muito bonito esse tipo de coisa. Muito bacana. Mas duas coisas que eu não entendi aí do seu processo. A primeira, você usa um modelo de atmosfera que você referenciou, parece que de 2014. Mas esse modelo de atmosfera, ele tem que pegar dados do momento, né? Então, se eu vou fazer a simulação, eu tenho que ver a atmosfera agora, não é isso? É isso ou eu entendi errado? Sim. O modelo de atmosfera é composto por um modelo estático, que é o NRMCC do ano 2000, que está disponível. A NASA, o site da NASA tem ele disponível. E outro modelo, que é o modelo dos ventos, que é o 2014. Horizontal Wind Model 2014. Para determinar as variáveis de densidade, temperatura e velocidades, você precisa também conhecer os valores dos índices geomagnéticos e da atividade solar e o modelo e estimativa de esses índices de atividade solar. Então, você tem que pegar esses dados do site da NORAD, por exemplo, ou a NASA tem outro site, para alimentar o modelo e ajustar esse modelo aos futuros índices a partir da data que você começa a simular. Então, por exemplo, eu pego eles hoje, ele tem os índices de cada dia, a cada 3 horas, você inclui isso no modelo para calcular a densidade, as temperaturas e os ventos. Então, precisa pegar esses dados também, diariamente. Entendi. Então, apesar do modelo ser antigo, os dados são sempre atuais, né? Sim, os dados são monitorados.
Uma última coisa que eu não entendi foi que o seu modelo, ele funciona a partir do momento que ele começa a entrar na alta atmosfera, né? Para esses objetos que estão na órbita baixa, ainda um pouco estão em contato com a atmosfera, mas uma atmosfera bastante rarefeita, esses ainda não têm condições do seu modelo funcionar, né? Porque ainda vão levar vários, centenas de dias, ou centenas de anos, até dependendo da posição que ele está, para que ele comece realmente a cair. É isso, ele consegue também trabalhar com esses objetos muito altos, e você conseguiria identificar em que momento que ele começaria a entrar na atmosfera. Perfeito. O modelo que nós implementamos, ele serve para propagar também as trajetórias orbitais de corpos na atmosfera baixa, ou seja, corpos em órbitas LEO. Desculpa, atmosfera baixa não, órbitas baixas da Terra, em LEO. Embaixo de 800 quilômetros de altitude, onde a atmosfera tem uma influência significativa. Então, a diferença aí é que a entrada só acontece, como eu falei, quando ele não tem a suficiente velocidade para continuar orbitando, e é um processo que demora alguns minutos e ele passa rapidamente por diferentes regimes de fluido. Mas o decaimento orbital, que é a parte inicial da entrada, pode demorar, caso de um objeto a 800 km de altitude, mais de 100 anos, como são os casos da estimativa de decaimento dos satélites brasileiros SSD-1 e SSD-2, e estão aí dependendo da interação com um fluido molecular livre. Então, essa parte também pode ser modelada e nosso software consegue fazer isso, ou seja, a estimativa de decaimento em órbitas baixas da Terra e a estimativa de entrada. Nesse caso, mesmo que ao longo aí das centenas de dias e possíveis anos que ele vai ficar, toda a história vai mudar. Então, os seus erros vão ficar enormes. Então, você vai conseguir... Isso sim. Você vai ter uma estimativa, mas com a barra de erro proporcional aí a essas incertezas, né? Sim. Aí, durante o decaimento, você vai ter uma estimativa do comportamento do semi-eixo maior ao longo do tempo e vai determinar uma estimativa de qual vai ser o ano de entrada. Mas aí já não pode ter uma estimativa de qual vai ser o local onde ele vai entrar, porque esses erros vão se propagar durante muitos anos, tanto em posição quanto em velocidade e tanto no modelo atmosférico. Então aí já não é possível, ou seja, o software serve para modelar o decaimento, mas não determinar com boa precisão o local de queda, se o objeto vai estar em órbita por mais de 5 ou 6 semanas. Perfeito, perfeito. Obrigado aí, bela apresentação, muito didático. Gostei, parabéns aí. Continue De nada. com o seu projeto. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Ernesto. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho uma. A primeira figura sua de resultados, se puder colocar ela. Sim, professor. Algumas coisas, por favor. Tá. Primeira coisa, esses dois modelos, esses dois propagadores que tem aí, né, Scarlett e Orsat, eles, você fez a simulação usando eles, foi isso? Não, eu peguei os dados desses existentes. dos papers do LIPS e do paper do Parque. Tá. Se porque você não consegue ter acesso a esse software restrito. Certo, tá. Era essa a pergunta inicial. Mas você sabe, eles levam em consideração esses modelos todos todos esses parâmetros que você leva em consideração também, algo parecido? Algo parecido. Por exemplo, as primeiras versões do Orsat, que foi desenvolvido nos anos 80, ele só faz simulações em 3 graus de liberdade, um integrador numérico muito mais simples,
E os coeficientes de Draghi eram modelados a partir de dados aerodinâmicos de corpos sólidos já conhecidos, quer dizer, cones, chapas e esferas. ¿Sí? O Scarabi, que já foi desenvolvido mais recentemente, ele sí usa métodos de elementos finitos e simulações em 6 graus de liberdade para ter uma melhor modelagem da estrutura e do corpo que está sendo simulado durante a entrada. Ele se leva em consideração a rotação do corpo pelo produto dos momentos de inércia e também como vai se fragmentar internamente com outros modelos de elementos finitos e desenvolvidos pela Agência Espacial Europeia. No caso de vocês, quando você falou, talvez eu não tenha pego, você não usa elementos finitos para Não, fazer... não. Eu uso métodos semianalíticos para calcular em cada volume de superfície, em cada volume do corpo, as propriedades de temperatura, transferência de calor e esforços. Mas os elementos finitos nós chegamos a analisar, são muito bons se você tem uma geometria exata do corpo, mas tem um alto custo computacional. Sim. Ok. Legal, muito bom. Agora uma outra pergunta, na realidade foge um pouco aí. Como eu tinha comentado com você, a gente tem bastante interesse quando a gente fala da reentrada de corpos naturais, né? Então, Sim. meteoros que a gente tem na atmosfera. A impressão que eu tive, pelo que você falou, que o que a gente precisaria para os nossos estudos seria mais fácil do que o que você faz. Você faz algo bem mais complexo, porque os nossos objetos vão acabar tendo um formato bem próximo de esférico, uma densidade mais ou menos uniforme, né? São modelos, eu diria assim, um pouco mais simples, né? Só que tem uma grande diferença que seria a densidade deles, né? São objetos mais densos, né? Porque os seus, você tem geralmente um vazio grande dentro deles, né? Porque nesses cilindros, por exemplo, a densidade média é bem mais baixa no seu caso. Então, eu estava pensando aqui, quer dizer, na reentrada, você falou aqueles 2 pontos de fragmentação, né? Um 80 e outro 60 quilômetros. No nosso caso, acho que isso vai ocorrer bem mais para dentro, né? Isso. Sim, mas aí acontece algo, o senhor falou que aparentemente é mais simples, mas quando eu comecei a pesquisar todo isso daqui, tem muitos modelos, por exemplo, dos incidentes de Tunguska e de diferentes reentradas, onde eles acham que o mais difícil de modelar de uma reentrada natural é a estrutura interna do corpo. Porque você pode ter uma boa ideia da densidade, mas não sabe como são as camadas estruturais internamente do corpo. Então, muitos dos resultados apresentam que ele tem bolinhas de gás internas dentro do corpo, que também... Porosidade, né? Uma grande porosidade. É isso mesmo, a porosidade, que também quando é aquecido com a interação da atmosfera, gera uma explosão interna. Ou seja, não só é uma explosão mecânica, mas também é uma explosão por aquecimento do gás interno que tem eles. E o processo de fragmentação também gera nas primeiras partes da entrada um derretimento das camadas de gelo superficial. Então, é interessante porque tem implementado, e atualmente com inteligência artificial, tem implementado umas simulações com fluidos e modelos muito mais detalhados, que geram uns resultados interessantes e a fragmentação, eu achei essa fragmentação, o que tenho estudado, muito mais complexa do que este tipo de fragmentação, porque aqui você tem uma melhor ideia do corpo, da geometria do corpo e dos materiais conhecidos. No caso da porosidade dos corpos naturais, é um desafio conhecer muito bem os processos internos desse corpo, os processos físicos e térmicos desse corpo. Então, é Precisa interessante, é de uma desafiador. modelagem interna mais complexa, então. Sim, é desafiador. Não sabia disso, não sabia disso. Interessante. Ok.
Ernesto, tem mais alguma pergunta? Só colocar mais um pouquinho aí de pimenta nesse molho, é que, além de tudo, como o bólido vem em trajetória hiperbólica, as velocidades de entrada, as velocidades no gás são muito maiores do que as velocidades do debris, né? Sim. Isso também vai Sí, complicar tiene isso. transportes de más de 20 kilómetros por segundo en la camada superior da atmósfera. Sim. Bem maiores, tem razão. Ok. Eso genera mayores presiones dinámicas y genera otros efeitos que en trayectoria pueden ser analisados con un modelo que apresenté, mas eu acho que o desafio mais importante é integrar com o modelo interno do bólido. Sim, mas se a gente pensar, por exemplo, num caso em que não ocorre a explosão, a gente tem imagens, né, de câmeras em que a gente consegue ter dados da trajetória num determinado intervalo. Suponhamos, né, pelo que eu entendi, se tiver a fragmentação, aí é mais complicado porque a gente não conhece a parte interior. Mas se a gente tiver essas imagens, esses dados de parte da reentrada, a gente conseguiria, utilizando esse tipo de programa, esse pacote seu, esse programa seu, fazer a volta e saber, por exemplo, conseguir estimar de uma maneira boa a órbita do objeto antes de colidir com a Terra, antes de entrar na atmosfera. Tá. O processo inverso, voltar. Sim, integração numérica em tempo reverso. Acontece algo y con la atmósfera. Las fuerzas aerodinámicas, como no son lineales y como no dependen no son conservativas, geran muito problema quando você vai fazer esse tipo de análise. Geram umas trajetórias totalmente diferentes. Pode-se utilizar outros modelos, tentar linealizar essas forças ou manter constante uns coeficientes para aproximar e fazer um fit. Mas para a experiência é melhor tentar fazer como um método de shooting de optimização, que a partir de umas condições iniciais você consiga ajustar a trajetória observada e as condições finais. Começar do lado de fora, Sim. fazer e chutar várias reentradas e ver qual melhor se encaixa. É isso mesmo, sim, com um coeficiente constante. Interessante, interessante. Ótimo, ótimo. Ok, acho que muito interessante esse trabalho. A gente vai voltar ainda a conversar sobre isso, porque acho que talvez dê para a gente fazer uma boa colaboração aí. Sim, qualquer coisa estou à sua disposição. E tem muitas coisas interessantes para ser feitas e aplicações. E porque, volto no começo da apresentação, é muito importante pesquisar nisso, porque os objetos em entrada, tanto naturais quanto artificiais, representam um alto risco para a população e para as atividades na Terra. Então é importante conhecer mais disso para diminuir esse risco e, aunque seja, saber como mitigar esse tipo de objetos. Sim, com certeza, com certeza. É um assunto de extrema importância. Ok, alguém mais tem mais algum comentário, alguma pergunta, alguma observação? Não? Então, eu gostaria de agradecer novamente, Jonathan, uma excelente apresentação. Eu gostei muito do trabalho, acho que bem didático, bastante informativo, e um trabalho, como o professor Ernesto falou, bastante assim complexo, né? Deve ter dado um trabalho enorme para você aí construir esse arcabouço. Eu acho que isso vai ser muito útil, vai ser muito útil. Obrigado, hein? Eu que agradeço vocês pelo convite. Muito obrigado. Ok.